Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Que a luz de Jesus atinja as nossas mentes, o nosso coração, né? Que nós possamos estar juntos sempre, reunidos em nome de Deus. E eu começo contando para vocês a história de um menino chamado Leonardo, Leozinho. Com seus 7 aninhos, ele estava muito contente antes de dormir, porque no dia seguinte era o seu aniversário. Então ele foi dormir eufórico. Amanhã é meu aniversário. Vai ter até festa. Meu aniversário. Só que naquela ansiedade, toda vez que a gente fica ansioso, a gente dorme com mais facilidade ou demora mais? A gente demora. E com criança não é diferente. Então ele ficou naquela ansiedade, demorou para dormir. Resultado, foi dormir tarde e acabou acordando tarde. Mas ele tinha aprendido na escola que no dia do aniversário é muito comum as pessoas receberem abraços, beijos e felicitações. E a professora tinha falado, olha, lá na sua casa vai ser assim. Ah, mas vai ter festa. Não, mas vai também ter beijos, abraços, felicitações para você. E ele foi ansioso então, dormir esperando tudo isso no outro dia. Vai ter festa, vai ter muito abraço, vai ter muito beijo, vai ter muita coisa legal. E foi dormir. No outro dia ele acordou tarde. E ele deu um salto da cama naquela euforia. É meu aniversário. E correu procurar a mãe dele. Porque o que ele ia receber? Então ele correu para a mãe dele que estava na cozinha. E a mãe naquela correria preparando as coisas para a festa. Oi meu filho, tudo bem? Tudo bem, olha, vai brincar que a mamãe está preparando as coisas da sua festa. Mas, vai filho, vai brincar. Então ele foi. Aí ele falou assim, bom, vou procurar o meu pai. Correu lá para o quintal onde o pai estava. E o pai estava preparando a churrasqueira para receber os convidados. Pai, olha filho, eu estou pegando o carvão agora. Se afasta um pouquinho do pai, porque senão vai se sujar. Senão o papai vai acabar te sujando. Mas pai, fica um pouquinho para lá. Tá bom. Já sei. Vou lá com os meus irmãos mais velhos. E correu para o quarto dos irmãos. Chegou lá no quarto dos irmãos, ele já chegou abrindo a porta. Oi. Oi nada. Estavam os irmãos no celular. Porque adolescente hoje em dia, é mais fácil o coração parar do que o celular ficar sem bateria, não é? Eles conversam com o celular na bateria. O que vocês estão fazendo? A gente está ajeitando, não é assim convidando, é ajeitando. Vamos falar na gíria da moçada, né? Estamos ajeitando os contatinhos para a noite. Os nossos amigos vão vir. E não, olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês, não sei se vocês estão sabendo, não pode mais falar festa, viu? Jovem não fala mais festa. Lá na escola eu apanho às vezes quando eu falo, vai ter festa. Não vai ter festa, professor. Que festa? Vai ter social. Aí eu falei, é assim que fala agora? É, social. Então os irmãos mais velhos estavam preparando a social da noite. E falaram, dá licença que a gente está aqui chamando os nossos amigos. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Falou, professora, mentiu para mim. Bom, o dia foi passando, aquela correria, encontrou a avó dele correndo, a tia preparando a casa, etc. Chegou a famigerada festa. Quando ele estava na festa, criança pequena, completando 8 anos, estava lá na festa, os convidados começaram a chegar. E as pessoas que chegavam, os mais velhos, falavam, oi, e já iam se abraçando, se beijando, perguntando o que é que tinha para comer, quais eram os docinhos da festa. As crianças exibiam suas roupas novas, estavam lá brincando, e ele não entendeu nada. Que história é essa de ter aniversário, que você não recebe um parabéns, você não recebe um abraço? As pessoas chegam e te ignoram, estão preocupados com a comida, com a festa, com a roupa. E a criança e o Leozinho ficou lá. Ué, é estranho ou não é? Podem fazer assim ou assim com a cabeça. É estranho ou não é? É estranho, não é? E no dia 25 de dezembro, tem alguém que faz aniversário? Aniversário? E como é que é? Ele está lá cedo, acorda, vai correndo perto da gente, querendo receber parabéns, querendo receber abraço, querendo receber o nosso carinho. Na verdade, trocar, carinho. Mas está acontecendo uma festa chamada Natal, que Natal vem de natividade, nascimento, em que o aniversariante às vezes é esquecido. A gente corre atrás de roupa, a gente corre atrás da comida, a gente corre atrás do presente e ele fica lá, sem entender nada. Espera, é Natal? Ou seja, é meu aniversário? E as pessoas estão correndo de um lado para o outro, passam por mim e fica um pouquinho para cá que eu estou passando. Já perceberam como é?
como é estranho a gente pensar que chega no dia do Natal e a gente passa reto na frente do aniversariante. A gente não abraça, não beija, não diz parabéns. Quando é que o aniversário de uma pessoa se torna importante? Se eu falar assim para você agora, pense na pessoa que você mais gosta, ou nas pessoas que você mais gosta. Está chegando o aniversário, você não sente uma vontade de abraçá-las? Dizer parabéns? Não é? E o seu Antônio que mora 3 quadras daqui? Está chegando o aniversário dele, o que é que você sente? A gente não sente muita coisa. Afinal, nós não conhecemos o seu Antônio, não é verdade? Até porque ele não existe, eu inventei, né? Mas supondo que ele existisse, se a gente não o conhece, não tem muita mobilização de sentimentos, não tem muita mobilização emocional para a gente. Então, o que é que nós percebemos? Que o aniversário e o aniversariante se tornam importantes à medida que nós o conhecemos, à medida que nós nos aproximamos dele, à medida que nós vamos cultivando carinho por ele. Aí o aniversariante vai ficando importante. Aí a festa do aniversário, ela se torna algo para celebrar a vida daquela pessoa, e não a roupa, o presente, a comida, não é? Então qual é o caminho mais curto para se celebrar a festa, aliás, para se celebrar a vida de alguém? Conhecer a vida desse alguém. Por que mamãe fica tão feliz quando é aniversário do filho? Olha como a mãe valoriza a vida do filho, olha como o pai valoriza a vida do filho. Porque aquela vida representa muito dele, representa muito dela. Quando é que a festa de Jesus vai ficar importante para a gente? Quando nós olharmos para a vida dele e enxergarmos que ali representa muita coisa para a gente. Tem um valor diferenciado para a gente. Mas para isso nós precisamos o quê? Conhecer o aniversariante. E conhecer o aniversariante não é simplesmente dizer, olha, ele é o Filho de Deus, veio aqui para nos salvar e nos ama. Ponto. Essa frase bonitinha, ela acaba tendo muito efeito, né? De status, um efeito glorioso, mas um efeito pequeno sentimental. Se a gente não parar para viver e para analisar essa frase, para conviver com essa frase, para achar a importância dessa frase. Senão a gente corre o risco de ser o pai, a mãe e os irmãos do Leozinho no dia do aniversário dele. Vai passar reto, vai passar correndo, vai se preocupar com a comida, o presente e a roupa. Então o convite de hoje é para que a gente conheça um pouco mais Jesus. Quem foi? De onde veio? Por que ele é tão importante para a gente? E aí eu vou pedir licença para vocês, para que eu possa usar fontes da literatura cristã e da literatura espírita para corroborar, para confirmar isso que eu estou falando do ponto de vista, né, histórico, literário, cristão, espírita. Tudo bem? Tá? E eu começo com um trecho do livro A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos tem um trecho muito interessante lá que diz assim: nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, olha o que ele diz agora, operam as inteligências divinas a ele agregada, em processo de comunhão indescritível. O que é que ele diz nessa parte? Que Deus, que é o Senhor Supremo do Universo, a inteligência suprema, ele não trabalha sozinho. Junto com ele, existe uma legião de espíritos superiores, que estão ao seu lado em uma comunhão indescritível, ou seja, não existem palavras ainda para que a gente possa entender qual é a comunhão de Deus com esses espíritos por ele eleitos, que trabalham com ele. E ele continua dizendo, em processo de comunhão indescritível, extraindo deste hálito espiritual celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior. Deus então é o celeiro da energia, e esses espíritos que estão ao lado dele manipulam essa energia e são co-criadores em plano maior. O que é um co-criador? Aquele que trabalha na criação junto com o Criador. É como se Deus oferecesse a argila e esses espíritos moldassem a argila.
Todos nós, eu, você, todo mundo aqui, é um co-criador. Só que nós somos co-criadores da nossa própria história por enquanto. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Então nós criamos, somos co-criadores da nossa história. Esses espíritos a que ele se refere nesse momento, são co-criadores em plano maior. Eles criam na imensidade do universo. Não é apenas nas suas vidas. A sua vida já cresceu. Esses espíritos já evoluíram. Já trabalham com Deus. São co-criadores em plano maior. De conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ou seja, Deus oferece a eles argila. E eles já têm inteligência para saber quais são as vontades de Deus. Deus os orienta e eles se tornam então esses co-criadores. Eles saem a criar. São espíritos evoluídos. Na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 da Bíblia hebraica, olha o que aqui diz lá. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Só que aí, quando foram traduzir diretamente do hebraico, algumas palavras elas ficaram diferentes. Em hebraico diz assim, no princípio, bará. E aí traduziram bará como criou. Só que bará não significa criou. Bará significa plasmou, formou. Então no início ocorreu a formação, a plasmação deste planeta. Deus ofereceu argila. Alguém veio aqui criar. Esses espíritos co-criadores em plano maior. Eles vieram aqui criar. E ele continua e diz assim, e Deus criou o céu e a terra. Só que a palavra Deus veio dos Elohims. E Elohims não significa Deus. Elohims significa deuses. E acredito que teve um receio da parte do tradutor em escrever deuses. Já pensou como é que as pessoas entenderiam se estivesse escrito que deuses criaram a terra? Não seria muito confuso? Então ele escreveu Deus na tradução. Mas a palavra que originou essa tradução é Elohims. E Elohim significa deuses. Em outras palavras, não são deuses propriamente ditos, mas são espíritos muito elevados, os Elohims. Os espíritos que trabalham na cocriação de plano maior. Então essa terra foi criada não só por Deus. Deus deu a matéria-prima. Quem veio aqui moldar, quem veio aqui organizar, foram os Elohims. Os espíritos superiores que trabalham ao lado de Deus. Por isso que está escrito lá em Gênesis, Elohims. Elohims. Essa equipe criadora, esses arquitetos, esses engenheiros de Deus, que trabalham diretamente com Ele, que conhecem o plano dEle, que leram a planta, vamos lá criar, vamos lá trabalhar, co-criadores. E aí continua na literatura, lá na Revista Espírita, em fevereiro de 1868, a comunicação chegou em 1862, foi publicada em fevereiro de 1868, veja que interessante. Diz o seguinte lá, Lacordaire vem nos dizer, ao lado de Deus, ao lado, não é em cima, é embaixo, ao lado, trabalhando junto com Ele, ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Pausa. Topo da escala dos espíritos puros. Kardec perguntou uma vez para os espíritos, qual é a escala hierárquica? E os espíritos responderam o seguinte, para facilitar, para a gente entender, os espíritos facilitaram para a gente. Eles disseram assim, no topo estão os espíritos puros. Na escala intermediária, os espíritos bons, aqueles em que o egoísmo e o orgulho já estão diminuídos, quase inexistentes. E os espíritos imperfeitos na base, que são os mais numerosos, aqueles espíritos que ainda têm manias e vícios. Então ele dividiu nessas três classes, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. E certa vez eu conversava com a minha irmã, ela tem 16 anos, e ela está aprendendo sobre espiritismo, nós era de uma família tradicionalmente católica, e aí eu fui o primeiro a pôr o pezinho fora
da religião da minha família, depois ao todo foi minha família, né? Estão caminhando. A gente brinca que eles estão na fase espiritólicos, conhece essa fase? E outro dia, quando ela aprendia sobre essa questão da evolução, ela estava meio desanimada, e ela falou assim: ô Eduardo, tô achando muito chata essa história, viu? Faz de tudo, vira espírito bom, faz de tudo, vira espírito puro e depois acabou? Acabou? É isso? Vira espírito puro e acabou? Não. Ela não tinha entendido a outra parte ainda. E um homem, ele dizia assim numa palestra, que a vida fica legal, a evolução fica legal, quando a gente atinge o estágio de espírito puro. Demora. Mas aí a escada fica boa de subir. Por quê? Haroldo fala isso, inclusive, numa palestra dele. Haroldo Dutra Dias, vocês podem procurar na internet, tem essa palestra dele, é muito interessante. A escada fica boa de subir, porque aí as nossas imperfeições diminuíram. Mas não basta chegar ao estágio de espírito puro. Chegou no estágio de espírito puro, você começa uma nova caminhada. Por isso que ele diz aqui: espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Não basta chegar a espírito puro, tem que chegar ao topo da escala do espírito puro, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Então, quando chega espírito puro, pronto, agora você foi admitido. Agora você foi admitido. Como é que você é admitido numa empresa? Já como presidente? Você é admitido como? Estagiário. Então você caminhou, saiu da imperfeição. Caminhou, virou espírito puro. Aliás, virou espírito bom. Caminhou, virou espírito puro. Aí, agora você é estagiário. E à medida que você vai crescendo dentro dessa empresa por seu trabalho, você chega ao topo dos espíritos puros. E aí você passa a ser um co-criador em plano maior. Até então, estamos aprendendo. E ele diz: Deus escolheu eles e os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Pode chamar de Cristo. Pode chamar do nome que quiser. Não é a terminologia, é a missão. É isso que é importante. De onde vem a palavra Cristo? Quando um rei era escolhido pelo povo, ele era ungido. Ungido em grego significa Christos. Os Christos, o Cristo, é aquele que foi ungido, aquele que foi coroado, aquele que foi escolhido para reinar. Cristos. E numa missão especial, quando ele vem para formar planetas, para conduzir evoluções, Messias. Aquele que traz o caminho da salvação, aquele que vem buscar quem está perdido, Messias. Cristos, Messias. E continua. Isso foi Lacordaire que nos falou na Revista Espírita. São Luís, na Revista Espírita, na mesma revista, onde tem uma série de mensagens sobre os Cristos, deixa outra mensagem. E diz o seguinte: os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma imperfeição que os torna infalíveis dali por diante. Ou seja, eles trabalharam tanto, aprenderam tanto, evoluíram tanto, que eles não falham mais. São infalíveis. Infalíveis. Não importa a missão que eles assumam, eles não vão falhar mais. Chegaram num grau de perfeição que não admite mais falha. Não admite. Isso quer dizer que toda a hierarquia antes deles falha, está sujeita a falhar. Pode falhar. Tanto que, no livro Renúncia, um dos romances de Emmanuel, conta a história de Alcione, que ela está lá em Sírios, um espírito bem evoluído, um espírito bom, mas que ela tinha aqui na Terra um coração, um afeto. E ela deixa Sírios e vem encarnar aqui na Terra de novo. Só que antes dela vir, o que é que o orientador dela fala? Minha filha, você tem certeza que você vai? Tem certeza que você vai sair daqui e encarnar lá de novo? Muitos vão nesse caminho e não voltam. Tem certeza? E ela vem. Mas sujeita a falhar. Quem é que não falha? Esses espíritos puros. E continuando. Mesmo encarnados, eles estão acima das fraquezas humanas.
Mesmo que eles estejam encarnados de um planeta, eles não vão sucumbir às nossas fraquezas. Ele não vai sucumbir ao orgulho, ele não vai sucumbir ao egoísmo, ele não vai sucumbir ao materialismo, já estão acima. Já está acima. Ele não tropeça mais nisso. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. Perceberam? Nos conselhos do Altíssimo. Deus, quando vai criar, Ele não simplesmente delibera, eu quero aquilo lá e pronto. Vamos lá, eu quero aquilo. Eu quero que se faça isso, eu quero que se faça aquilo. Não. Ele reúne o conselho dos co-criadores em plano maior. Chama esses espíritos, os reúne, coloca a situação para eles. E se resolverem, junto com Deus, entendendo os seus desígnios, se colocam a trabalhar. Sempre atendendo a Deus. Deus trabalha com o conselho. Quem trabalha só de maneira unilateral? Nós. Nós que inventamos o trabalho do eu mando, eu decido, eu quero que seja desse jeito. Não é assim? Eu quero, eu faço, eu aconteço. Isso somos nós. Deus trabalha com conselhos. Ele reúne as inteligências e decide junto com elas o que é que vai acontecer. Admitidos no conselho dos Altíssimos, do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, e é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seja, seus messias, para as grandes missões gerais. Você já ouviu falar de algum desses? Já ouviu falar de algum Elohim? Já ouviu falar de algum co-criador em plano maior? Um deles já falou com você. Um deles cuida de você até hoje. Um deles já esteve aqui na Terra. Um deles governa este planeta. Um Elohim. Um espírito puro que alcançou o topo da escala. E cuida desse planeta. Cuida de mim, cuida de você. Desde que você nem sonhava em existir, ele já estava cuidando do seu princípio espiritual. E aceitou trazer você para este planeta e te ajudar a evoluir. Jesus. Todos nós conhecemos esse co-criador de plano maior, esse Elohim. E Jesus, ele trabalha onde? Ele trabalha diretamente com Deus. E falou isso para a gente. Ele falou, eu e o Pai somos um. O Pai fala diretamente a mim. Ele nos disse, nós tivemos um Elohim encarnado. E cuida de nós até hoje. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa, enquanto às vezes a gente não está nem aí para certas coisas, Ele não descansa nunca. Ele não descansa nunca. Ele não desliga. Às vezes a gente tem dificuldade em dar atenção para um, para dois, até para a gente mesmo. Ele dá atenção para 25 bilhões de espíritos que estão nesse planeta, evoluindo. 7 encarnados e os demais desencarnados no plano espiritual, presos a essa orbe. Um Elohim cuida de todos os outros. Mas não para. Livro A Caminho da Luz. Livro A Caminho da Luz diz o seguinte, é até poético, o livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Um conselho de espíritos puros. Mais um texto dando conta dos co-criadores em plano maior. Diz o seguinte, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Esses espíritos, essa comunidade de espíritos puros, esses diretores, esses arquitetos, esses engenheiros de Deus, cuidam das coletividades planetárias. Eles não estão aqui só por nós. Estão por todos os planetas, por todos os sistemas onde tem seres evoluindo. Onde tem espíritos buscando melhoramento. Onde tem espíritos habitando. Esse conselho de espíritos puros está lá, trabalhando.
Jesus é o responsável direto por esse planeta, mas ele faz parte de um conselho, e esse conselho delibera sobre todos os outros planetas à base das orientações de Deus. Eles fazem a voz de Deus ser ouvida, eles fazem com que os desígnios de Deus sejam cumpridos. Eles são nada mais, nada menos que a voz do próprio Deus. É a ação de Deus, a extensão de Deus, conservando sua individualidade. É um trabalho muito sério. Jesus ele não esteve encarnado nenhum segundo buscando a própria felicidade. O que é que ele dizia? Eu estou aqui trabalhando pelo Pai. Eu respiro, a minha comida é o trabalho pelo Pai. Eu estou ocupado com as coisas do alto. Eu não estou aqui para me divertir. Mas eu sou feliz enquanto faço isso. Então ele não veio aqui numa colônia de férias. Ele veio trabalhar por cada um de nós. Não era um espírito mais ou menos, era um Elohim. E nesse livro, A Caminho da Luz, continua. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por apenas 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Essa comunidade já esteve perto do nosso planeta 2 vezes. 2 vezes. Mas cuidado, tá? Perto do nosso planeta não quer dizer que é ao lado. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra. E a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então o conceito de próximo não quer dizer bem do lado. Próximo quer dizer na nossa região. E eles deliberaram na primeira reunião. Vocês perceberam como é interessante a reunião de espírito puro? Eles reuniram 2 vezes para fazer um planeta inteiro, 2 vezes. Eu não sei onde é que vocês trabalham, com quem vocês trabalham, mas lá onde eu trabalho a gente precisa de 30 reuniões por um ano. Eu trabalho em escola. Então os professores eles se reúnem mais ou menos umas 30 vezes ao longo do ano para decidir as coisas de uma escola. Espírito puro reúne 2 vezes e tem um planeta formado. Olha como é eficiente o trabalho deles, não é? Mas na primeira reunião, então, o que é que ficou decidido? Que uma parte da nebulosa, ou seja, uma parte dessa galáxia, teria sua matéria usada para a construção de um planeta e que Jesus seria o responsável direto por esse planeta. Foi a primeira reunião. Tempos depois, uma nova reunião. Quanto tempo depois? Será que passou pouco tempo? A Terra tem... Quantos anos mais ou menos vocês acham que tem a Terra? Será que ela já tem? Mais ou menos, ela é velhinha, viu gente? Se você for fazer um bolo de aniversário, cuidado com o tanto de velas que você vai colocar. 4,5 bilhões de anos. Então a primeira reunião aconteceu há mais de 4,5 bilhões de anos. E há 2017 anos, um pouco antes, né, na verdade, outra reunião, que decidia a vinda de Jesus, a segunda reunião dos Espíritos Puros. Se reuniram, o conselho deliberou novamente, os co-criadores em plano maior, os Elohim se reuniam novamente e diziam, chegou a hora de encarnar. Por que é que chegou a hora de encarnar? Porque o terreno estava preparado. Jesus não parou de trabalhar. Não foi lá e decidiu, olha, vai criar o planeta e pronto. Preparou as inteligências dos seres que habitariam nesse planeta. Como é que era a relação dos seres humanos antes? Para matar e morrer precisava do quê? Nada. Se você me fizesse o mal, eu tinha o direito de ir lá e matar a sua família inteira. Veio a primeira situação, não revelação, primeira situação de equilíbrio. A lei de Talião, que dizia o quê? Olho por olho, dente por dente, a lei da proporção. Isso foi em 1800 anos antes do nascimento de Cristo. 1200 anos antes, ou seja, da lei de Talião, 600 anos depois, chega Moisés, com o decálogo mosaico, ou seja, os 10 mandamentos. E Moisés dava continuidade a essa tarefa de transformação das consciências. Trazia os 10 mandamentos. As pessoas já eram capazes de começar a perceber, começar a entender.
Era o começo da organização, a primeira revelação. Era a hora da segunda revelação. As pessoas começaram a entender. As pessoas começaram a perceber que a vida era algo mais. Era algo mais. E de joelhos pediram aos céus: queremos uma solução, queremos luz, cuida de nós, meu Deus. As comportas do céu se abriram. Numa noite serena, numa manjedoura, onde 2 espíritos bons cuidavam de uma gestação, onde arcanjos, a comunidade de espíritos puros, havia enviado seus anjos para ficar ao redor da terra. Milhares de entidades angélicas cantavam hinos de louvor ao Senhor, porque naquela noite descia para o mundo o raio da luz divina para orientar essa nação. Nascia Jesus naquela madrugada. Aquela luz que foi vista, aquela estrela que estava no céu, era o espírito mais puro, um Elohim, descia para habitar entre nós. Era o verbo que se fazia carne naquele momento. E o mundo não recebeu apenas um espírito, recebeu aquele que não precisava passar por dor nenhuma mais, não precisava passar por situação difícil nenhuma, mas ele se ajoelha, ele se dobra aos desígnios de Deus e diz: eles estão evoluindo, eles estão crescendo, são espíritos que estão buscando felicidade. Eu vou lá pessoalmente, viver as dores que eles vivem, sentir as dores que eles sentem, e vou ajudá-los nessa caminhada. A luz de Deus desceu naquela noite, habitou entre nós, deixou seus ensinamentos, deixou as suas orientações. Deus não mandou um livro de instruções, Ele mandou um coração cheio de instruções para a gente. E já passaram mais de 2017 anos, e suas orientações não foram esquecidas. Estão sendo aos poucos praticadas, dia a dia um pouquinho mais, cada dia amolecendo e irradiando um pouquinho mais os corações. E vai chegar o dia em que nós estaremos repletos das orientações desse Cristo, desse Messias, desse Elohim, desse co-criador em plano maior que esteve aqui para transformar corações. Então no Natal, que dia 25 de dezembro nós sabemos que é uma convenção, não é necessariamente no dia 25, nós não vamos comemorar a comida, a roupa, o presente. Nós estaremos pensando: hoje é o dia de lembrar daquele que se fez carne, de um espírito diretor co-criador, daquele que tinha um amor tão grande, tão profundo, tão infinito, que veio habitar entre nós e por amor me conduz para a luz. Porque Ele deixou claro que a única certeza da vida é a felicidade e não a morte como a gente acha. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir e nós vamos brilhar. E um dia nós estaremos nesse conselho de anjos, nesse conselho de espíritos. Eu, você, cada um que está sentado aqui. Hoje nós somos espíritos em crescimento. Futuramente nós seremos chamados de Elohims, porque nós tivemos o melhor professor, Jesus Cristo, seguindo as ordens de Deus. Muito obrigado, pessoal, por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre Ele. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso Natal. Que assim seja.